dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho, em Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer o que o mercado espera para a nossa bolsa, passar pelos principais pontos aí da abertura e do fechamento de mercado. Vamos cumprir a dívida, vamos falar do resultado da Petrobras também, vamos passar por todo esse termômetro, mas antes de tudo isso eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia de saber se o mercado passou um fim de semana tranquilo ou não. O mercado deve ter sentido frio aí nesse começo de segunda-feira, porque não se movimentou em nada aí, manteve as mesmas previsões, uma grande de uma preguiça. Mas vamos falar também o que o mercado espera para a Bolsa essa semana. Vamos falar aí da Petrobras, por que você teve esse prejuízo registrado, e vamos também falar um pouco aí da figura aí do Delfim Neto, aí, ministro da ditadura militar. Vamos falar sobre um pouco da ficha corrida aí dele. Mas antes da gente passar por tudo isso, né, Débora, a gente tem que ver a nossa agenda do dia para saber o que nosso telespectador aí tem que ficar atento, né? Exatamente. Hoje uma agenda bem esvaziada, pensando de uma forma global. A maioria dos indicadores que a gente vai ver aqui é mais aqui de Brasil mesmo, são indicadores locais. Então, hoje uma agenda bem focada aqui no Brasil e bem focada em balanços e vários pronunciamentos que vão ter ao longo do dia. Pronunciamentos esses que vêm depois de uma alta nos juros mais curtos. Só para vocês entenderem aí por que eu estou falando isso. Na sexta-feira, a gente teve uma queda na maioria dos vencimentos de juros futuros. Então, os juros futuros arrefeceram durante a curva, ali ao longo da curva, durante o dia. Só que os vencimentos até 6 meses, aqueles que a gente chama de curtíssimo prazo, eles voltaram a subir. E voltaram a subir respondendo ao IPCA mais recente, que ficou ligeiramente acima do esperado, e ao relatório, não, a ata do Copom, que foi muito dirigida para o mercado financeiro e acabou ali apontando para uma possibilidade de alta nos juros, caso fosse necessário. E aí a gente tem esses pronunciamentos logo depois desse movimento que aconteceu já no fim da semana. Então, o que o mercado está olhando? Ele está olhando se vai ter alguma sinalização, principalmente na fala do Roberto Campos Neto e dos diretores do Banco Central em relação à alta dos juros. Então, o mercado está com um olhar bastante voltado para isso. Mas vamos dar uma olhada geral na agenda para ver o que sai hoje. Então, temos o balanço da Azul sendo divulgado antes da abertura, então esse já aconteceu a divulgação, já está sendo inclusive digerido o balanço da Azul. Relatório Foco semanal, esse já velho conhecido nosso, então a gente vai entender as perspectivas do mercado para os principais indicadores macroeconômicos. E aí começam os pronunciamentos, palestras ao longo do dia. Então a gente tem o Roberto Campos Neto falando agora em um evento de inauguração de um novo campus da FGV. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também faz uma palestra sobre política econômica do governo Lula em um evento do mercado financeiro. Em seguida, a gente tem Gabriel Galípolo e também temos o Diogo Guilhem, os dois diretores, um de política monetária e outro de política econômica do Banco Central, participando, o Gabriel Galípolo, desse mesmo evento do mercado financeiro e o Diogo Guilhem em uma live do Banco Central. Então aqui o dia, como eu falei, bastante focado nesses pronunciamentos e nessas falas. Em seguida, às 15 horas, sai a balança comercial semanal. E aí em seguida, a gente tem uma série de balanços sendo divulgados, relatórios corporativos. Então quem divulga hoje relatório? CSN Mineração, a Itaúsa também depois do fechamento, a gente teve o Itaú Unibanco, mas agora é o grupo Itaúsa mesmo, MRV, Natura, São Martinho, a Taesa, e a gente tem os mercados fechados hoje no Japão, então hoje a gente não teve negociação no Japão, e temos ainda relatório mensal sobre petróleo, algo que pode trazer alguma volatilidade, aí relatório da OPEP, ele é divulgado ao longo do dia, e pode trazer alguma volatilidade para esse mercado de petróleo que já está um pouco instável e hoje, por questões geopolíticas, está respondendo aí em alta. Mas um dia bem voltado para balanços e discursos, pronunciamentos e falas aí que acontecerão ao longo do dia.
Vamos então agora começar o nosso giro de mercado, gente, porque a gente tem notícia que a gente sugere para vocês todo dia aqui, né? Que vai explicar para vocês o que vocês devem esperar, o que já aconteceu, o que pode acontecer. Hoje, mercados japoneses fechados, né? Então, pouca movimentação na Ásia, mas a Ásia até com certa alta, né, Débora? Exatamente, a gente tem a Ásia seguindo o movimento que a gente viu na sexta-feira. Então, um dia majoritariamente de altas na Ásia, hoje o mercado japonês está fechado devido ao feriado, então os outros mercados ali também tiveram dias de alta. Acabou ficando no terreno negativo por questões mais locais de China, então a gente teve um dia bem complicado para o mercado imobiliário, o que também acabou limitando, de certa forma, a alta do Hang Seng. Hang Seng também tem, ali o Hang Seng é o principal índice de Hong Kong, e ele também tem um peso grande de setor imobiliário, incorporadoras, enfim, chinesas na composição. Então hoje é um dia de alta bem limitada para o Hang Seng e de queda no Xangai Composto. Mas as outras bolsas elas foram para o terreno positivo, continuaram naquela esteira positiva da semana passada. Nenhum fator também, a agenda está bem esvaziada, então nenhum fator que derrubasse as bolsas asiáticas, elas continuaram na toada da semana passada. E aí eu vou colocar para vocês o TAIEX na tela, porque o TAIEX, o índice de Taiwan, acabou liderando esse movimento de recuperação entre as bolsas asiáticas, ficou bastante positivo, subiu 1,42% hoje. Então, o TAIEX liderou esse movimento ainda naquela recuperação, como vocês podem ver aqui na tela, teve uma queda bastante brusca na semana passada, justamente aquela correção que a gente viu acontecer nas bolsas asiáticas, e agora ele está recuperando, já praticamente retomando seus patamares. E aqui o TAIEX hoje, então, nessa liderança do movimento positivo, até por essa recuperação. O TAIEX também é uma bolsa intensiva em tecnologia, tem bastante ali, bastantes empresas, né, de semicondutores, mais ligadas aí a esse lado da tecnologia. Então a gente tem o TAIEX também mostrando essa recuperação hoje e liderando esse movimento mais positivo na Ásia. Mas justamente pela agenda esvaziada, a gente não tem muitos fatores ali de impulso na Ásia também. É mais o otimismo ainda sobressaindo, o otimismo da semana passada da retomada da recuperação em Nova York. Até porque os dados tanto dados de atividade como os dados de mercado de trabalho mostraram que a gente ainda tem um fôlego nos Estados Unidos e que aquela recessão possível está um pouco mais distante do que se esperava. Então as bolsas responderam muito bem a isso e a Ásia continua nessa toada. Bem, vamos agora para o Brasilzão aí, porque é dia da gente saber aí o que o mercado passou seu fim de semana, né? E você teve uma única grande alteração aí em relação ao relatório Focus, né? Aquele nosso velho conhecido de toda segunda-feira, né? E essa mudança aí foi em relação à inflação. Lembrando que a gente teve a divulgação aí do IPCA na última semana, o IPCA veio um pouquinho acima do esperado aí que o mercado financeiro acreditava, então ele já aproveitou aí e reajustou a previsão de inflação para esse ano. A gente tem aqui a arte que a gente montou aqui, inclusive, para mostrar para vocês como que estão as projeções do relatório Focus dessa semana. Ó. A gente teve IPCA subindo para 4,2% aí, ou seja, bem próximo da meta já de 4,5%. E para o próximo ano ele tem uma ligeira queda, chegando em 3,97%. A gente tem que não mudou a percepção do mercado em relação ao PIB, até porque não teve nenhuma grande notícia aí essa última semana para fazer mudar isso, não teve pesquisa de desemprego, não teve pesquisa de comércio, pesquisa de serviços, então manteve-se aí em 2,2 a percepção aí de que o PIB deve crescer isso aí desse ano e no próximo ano 1,92. Também a gente teve aquele movimento meio louco da segunda-feira passada aí com a situação do Japão, que levou bastante a taxa de câmbio, né? Mas aí o câmbio foi arrefecendo durante a semana, caiu bastante aí durante a semana, já baixou até de 5,5% aí, então continua tendo então a mesma percepção de que o câmbio deve fechar em 5,3%. E a Selic também nenhuma mudança, ou seja, continua a mesma história que a gente está tendo aí nas últimas semanas. Um crescimento econômico maior, uma inflação de serviços maior,
uma taxa de câmbio que vai pressionar mais a inflação, então a inflação vai subir mais do que o esperado, então a política monetária aí do Banco Central se justifica aí nesse cenário. Então, continua o mesmo discurso, lembrando que a gente também tem aí pressões aí, porque provavelmente esse mês que vai ser indicado, pelo menos divulgado, o nome do próximo presidente do Banco Central, que começa a operar aí em 2025, então tem bastante coisa aí que está em jogo. Então o relatório Focus continua com o mesmo discurso, mesma coisa aí de sempre, né? Então nada mudou aí, o relatório Focus bem preguiçoso, né? Não quis mudar nem as projeções aí direito. Pois é, a gente tem uma estabilidade bem grande no Focus, mas uma coisa até que eu gostaria de chamar a atenção é para essa queda de 2025 para 3,97. Foi uma queda pequena, mas foi a primeira desde metade do ano, na verdade bem antes da metade do ano, porque a gente não via queda assim na projeção de 2025 para o ano que vem, desde março, mais ou menos. Em maio, a gente começa a ter uma aceleração da alta da previsão da inflação para 2025, mas a gente não via queda desde antes disso. E aqui a gente vê também um recado do mercado financeiro, de uma certa forma, porque está nesse momento de mudança da direção, né, da presidência do Banco Central, e na semana passada a gente teve ali um direcionamento bem grande do Comitê de Política Monetária para o mercado financeiro, principalmente não só ali falando na ata e no comunicado sobre o risco fiscal, mas também deixando em aberta a possibilidade de alta na taxa de juros se for necessário. O mercado recebeu isso muito bem e começou a colocar mais confiança na direção do Banco Central. E isso foi bastante explícito, foi um movimento até falado dentro do mercado financeiro, que agora sim o Comitê de Política Monetária retomou a confiança que eles gostariam ali do mercado. Então a gente tem essa sinalização, porque até então, principalmente naquele momento de racha do dia 9 de maio, que parte votou de uma forma, parte votou ainda seguindo a sinalização anterior, o mercado começou a ter uma desconfiança e pressionar bastante, principalmente Gabriel Galípolo, que é o nome mais forte para assumir o Banco Central, com a maior probabilidade entre o mercado financeiro, entre os agentes de mercado financeiro. E aí a gente vê essa sinalização do Gabriel Galípolo, inclusive em algumas falas recentes, até numa postura mais rígida, mais hawkish, como o mercado fala. E aí a gente já vê que essa confiança, né, essa possibilidade dele sim controlar, dele ter essa credibilidade não só do mercado financeiro, mas o mercado colocando ele como uma pessoa confiável para controlar a inflação, caso ele seja mesmo indicado, começa a aparecer aqui. Né? Então, toda aquela deterioração que a gente foi vendo para 2025, 26, 27, 28, começa a arrefecer justamente nesse momento que ele sinaliza que está alinhado também a alguns discursos do mercado financeiro. Então, aqui a gente vê isso aparecendo já no relatório Focus e, de certa forma, nas curvas de juros futuras, que só subiram nos vencimentos mais curtos e nos mais longos arrefeceram todos. Débora, vamos ver então, a gente já sabe o que o mercado acha da macroeconomia, né? E o que o mercado acha das projeções aí para a Bolsa essa semana? Vamos ver aqui, tem o gráfico aqui, calma que gente, é spoiler, tá? Não vai ser isso agora não, tá? Vamos colocar aqui esse assunto para daqui a pouco, né? Mas vamos lá falar aí sobre o que o mercado está acreditando aí sobre o termômetro da Bolsa, né? O que o mercado acha aí que vai acontecer com a Bolsa aí nesse momento? Bom, o mercado continua bastante otimista para a semana, né, para essa semana. Semana passada, para quem lembra, a gente teve ali uma perspectiva majoritária de alta, até falamos que era uma semana bastante desafiadora, a gente tinha ata do Copom, tinha IPCA, que podia jogar ali um balde de água fria no mercado, tinha resultado da Petrobras também, era uma semana bastante repleta de indicadores que poderiam frustrar essa expectativa do mercado financeiro, mas isso não aconteceu. Mesmo que a gente tenha a Petrobras caindo no fim da semana depois do resultado trimestral ser divulgado, a gente vai passar isso, vocês já viram o spoiler. A gente teve também a ata do Copom, mas a ata do Copom foi bastante rígida, como falei, foi bastante dura, bastante direcionada para o mercado financeiro. Parece que foi praticamente ditada pelo mercado financeiro e eu não estou aqui, eu estou sendo bem literal mesmo, ela foi praticamente ditada pelo mercado financeiro. Então a gente tem todos esses pontos que também agradaram o mercado e voltaram ali a baixar juros futuros. O dólar também voltou para um patamar um pouco menor que a gente não via há bastante tempo. E a nossa bolsa na sexta-feira chegou nos 130 mil pontos, algo que a gente não via desde o fim do ano passado. E essa alta aqui também foi uma alta semanal acumulada que a gente não via há bastante tempo.
Então, a gente teve a contemplação dessa expectativa do mercado de alta de 62,5%. Para essa semana, não tem expectativa de queda. O mercado continua acreditando que a Bolsa vai continuar nesse movimento de recuperação, vai subir, então as expectativas estão divididas entre a estabilidade, com 42,86% de probabilidade, e de alta, com 57,14%. Então, grande parte do mercado está esperando que a Bolsa vai continuar no movimento positivo. Lembrando que essa semana a gente tem aqui a divulgação da inflação dos Estados Unidos, que tem possibilidade de diminuir um pouco esse apetite global, mas também tem a possibilidade de reforçar aquela queda dos juros dos Estados Unidos, o que traria um fôlego para os mercados emergentes, como a gente viu acontecer durante essa semana. E 42,86% espera que a Bolsa vai ficar perto do 0 a 0. Então aqui uma visão bem otimista do mercado, que a gente vai continuar nesse movimento de recuperação depois de 3 semanas de queda. Bem, se o mercado quer subir aí que nem na última semana, vai depender muito da Petrobras, né? E a Petrobras teve prejuízo aí no segundo trimestre, né? E você vai explicar pra gente aí da onde que saiu esse prejuízo, né, Débora? Exatamente. A gente fez um gráfico aqui para vocês, até para explicar como é que foi a trajetória da Petrobras em receita, em renda líquida, né? Então aqui a gente tem os 2 pontos para trazer para vocês e da onde veio esse prejuízo, né? Qual foi a fonte desse prejuízo? E o mais importante aqui é a gente entender que esse prejuízo não veio de uma fonte recorrente. Foi um gasto extraordinário que aconteceu na Petrobras. Então, a Petrobras em receita, se a gente for olhar, né, em comparação a junho de 2023, não é à toa que a gente tem aqui o junho de 2023, a receita da Petrobras ela foi muito semelhante à de junho de 2023. Aqui a gente tem 112 bilhões, né, de receita, contra 113 bilhões de receita em 2023, mas a gente tinha assim, uma ascensão da receita até o trimestre encerrado, né, o resultado de dezembro. A gente tem uma queda para 117 bilhões de receita, que está em reais, tá? Então 117 bilhões de reais em receita no primeiro trimestre de 2024. E agora 112 bilhões de receita. Então, a receita não foi o mais preocupante, inclusive a geração de caixa da Petrobras continuou em crescimento, continuou em alta. A grande questão aqui é o prejuízo de 2,61 bilhões que a gente teve na Petrobras. Isso acabou frustrando a expectativa do mercado, que era de lucro, né? Então não só não aconteceu o lucro, como aconteceu o prejuízo. E esse prejuízo ele veio, né, ele decorreu principalmente aí de alguns eventos extraordinários que aconteceram na Petrobras. Então a gente teve o pagamento de praticamente 12 bi de um acordo com o CARF, né, já era um acordo que estava em andamento ali na Petrobras, e eles quitaram essas dívidas fiscais. Então a gente tem esse lançamento contábil, né, se a gente for pensar no balanço da Petrobras, porque na prática o pagamento não vai ser de uma vez, ele vai ser parcelado, só que esse lançamento ele é contábil. E aí, esse gasto extraordinário acabou aí diminuindo o lucro da Petrobras. Então, aqui a gente continua com uma receita, continua com geração de caixa. Então, foi um fator bastante específico, eu diria, e um fator não recorrente. Ele não vai aparecer no balanço várias vezes, né? Ele foi lançado de uma vez só. Aqui são formas contábeis, né? Porque a gente tem alguns regimes, então essa é a forma contábil de se registrar esse desembolso. E aí, apesar desse prejuízo de 2,61 bi, a gente ainda vai ter pagamento de 13,57 bilhões de dividendos, na verdade aqui, dividendos e juros sobre capital próprio, né? Lembrando que o juros sobre capital próprio ele é uma despesa também, então ele acaba diminuindo o lucro da empresa, e esse provento vai ser aí de mais ou menos R$ 1,05 por ação ordinária e preferencial da Petrobras, algo também bastante aí direcionado para mercado, se a gente for pensar. Mas aqui até alguns pontos importantes do balanço, né? Além do gasto extraordinário e da geração de caixa, a gente tem outros pontos ali que são projeções para esse ano de 2024 ainda positivas para a Petrobras, né? Se a gente pega projeções para o final do ano, projeções de lucro depois que
esse primeiro balanço com as despesas, né, com o gasto for mitigado, a gente tem uma projeção ainda de lucro para esse ano e de uma receita crescente nesse ano na Petrobras também. Mas alguns fatores ali cambiais e fatores de produção acabaram refletindo nesse resultado ruim nesse trimestre, mas a perspectiva é que a Petrobras recupere nos próximos trimestres. Vamos ver então como que está esse mercado aí, Débora? Vamos colocar aí na sua tela esse giro desse mercado, o giro do mercado aí. Vamos lá. Vamos lá colocar na sua tela aí. Vamos trocar a tela para vocês. Está crescendo, está subindo o Ibovespa. Pois é, o Ibovespa está subindo, ele foi na contramão de Nova York boa parte da manhã. Quando a gente teve logo a abertura do mercado, os índices nova-iorquinos eles estavam no terreno negativo, mas conseguiram fôlego para passar para o terreno positivo, mas o Ibovespa já operava em alta desde manhã, desde a abertura, o Ibovespa já estava aí nesse movimento positivo. O dólar continua caindo hoje, então cai aí 0,42% a R$ 5,49. E vocês não estão vendo aí na tela, mas o petróleo Brent ele está positivo hoje, mesmo que a gente tenha aí relatório da OPEP, algo que tem bastante potencial de mexer com o petróleo Brent, é um indicador aí que está bastante positivo hoje, até pelas questões geopolíticas do Oriente Médio que podem ali pressionar a oferta da commodity. Agora, com uma expectativa de que os Estados Unidos não estão desacelerando tanto quanto se esperava, também tem uma possibilidade de aumento na demanda de petróleo pelos Estados Unidos e a China também, né? A grande incerteza era se a gente ia ter uma demanda menor desses países para commodity. E aqui tudo indica, a gente vai continuar tendo uma demanda aquecida e a gente traz o relatório da OPEP amanhã para vocês para ver como é que a OPEP está vendo essa demanda. Mas aqui a gente tem o petróleo em alta hoje, o Xangai Composto, como eu falei para vocês, ficou no terreno negativo por conta das empresas do setor imobiliário. E um ponto bem importante hoje, as treasuries de 10 anos continuam caindo, mesmo o movimento da semana passada, agora negociadas a 3,94%. Só para vocês terem aí, ficarem na mesma página que eu, as treasuries de 10 anos são as expectativas para os juros em 10 anos nos Estados Unidos. Qual taxa estão sendo negociados os títulos de dívida por lá? E o DI futuro é a nossa curva de juros doméstica, que também cai hoje. E esse movimento está muito atrelado também àquela sinalização de possível alta nos juros, se necessário. Isso diminui também aquele prêmio pelo risco que o mercado estava jogando lá em cima, colocando risco fiscal. Até se vocês forem ver as notícias, a palavra risco fiscal sumiu magicamente desde que o Copom colocou essas frases na ata e no comunicado. Então a gente viu misteriosamente, magicamente, essa frase sumiu de todos os noticiários e o dólar começou a cair. Então, como eu falei, e não vou cansar de repetir, o mercado recebeu muito bem esse abraço do Copom e isso está se refletindo nessas duas variáveis, que também estão acompanhando hoje as treasuries. Mesmo na semana passada que a gente teve alta nas treasuries, o nosso DI futuro estava caindo. E aí a nossa bolsa conseguiu seguir nesse movimento negativo, movimento positivo aqui, eu misturei tudo, mesmo com o movimento negativo da Petrobras, que estava pressionando para baixo. Então a gente viu um otimismo bem generalizado aí na nossa bolsa durante o fim da semana passada e começo dessa semana. Vamos falar agora aí sobre a morte aí do Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda durante o período da ditadura militar. Ele foi responsável pelo milagre econômico que aumentou bastante o crescimento econômico aqui no Brasil, mas também aumentou a desigualdade de renda. E foi um movimento bem concentrador de renda. Além disso, ele também foi um dos responsáveis aí pela inflação dos anos 80, não por gastar muito, isso daí é papo de liberal, mas por promover as maxi desvalorizações nos anos 80 aí, que elevaram bastante o nível inflacionário, né? Ele foi um dos signatários do AI-5, que acabou com os direitos civis aqui no Brasil, né? Acabou com o habeas corpus e piorou toda a situação da ditadura militar, um dos poucos civis aí que assinaram aquele documento e falou, inclusive, que assinaria de novo, porque ele estava pensando que com o AI-5 seria mais fácil implementar as ideias dele. Foi indicado para o Ministério da Fazenda aí, pela Fiesp, que tinha muito interesse em aumentar a questão da industrialização no Brasil. Então, uma figura bem controversa, uma figura complicada aí,
mas ele faleceu hoje aos 96 anos de idade, Débora. É uma figura, como o André falou, bastante controversa, porque ele é responsável, é muito conhecido pelo período do milagre econômico, período de crescimento acelerado aqui do país, mas um período de também muito aprofundamento de desigualdades, ali de questões sociais que ficaram, né, mais uma vez à margem. Era um crescimento sem distribuição, né, como a gente fala, muito realmente pautado nas desigualdades. As desigualdades se aprofundaram cada vez mais e com muito também endividamento externo, né? Tem várias, inclusive, charges que a gente conhece do período da ditadura que falam sobre isso, né? Principalmente aquelas de crescer o bolo e dividir, mas a sua fatia vai ser muito menor. Então, a gente sempre teve um movimento ali, né, de crescimento sem distribuição. Então, realmente, é bastante promotor de desigualdades no país e que depois desembocaria no que a gente viu acontecer na inflação dos anos 80. Mas a gente não iria passar em branco aí sem falar da morte do Delfim Neto hoje, aos 96 anos. Débora, é amanhã, né? Mandaram tanta gente para Cuba, esse senhor mandou a gente para Cuba, inclusive tantas vezes aí, e a gente foi, né? O Eduardo foi e gravou esse super documentário aí que vai estrear amanhã, dia 13 de agosto, amanhã, 8 horas da noite, sem replay. Lembrando aí, sem replay, aí não vai ter replay, então é uma oportunidade única de ver esse documentário Vai para Cuba, que tem muita gente importante. Frei Beto fala, você tem a Leda Guevara, você tem aí o próprio presidente de Cuba aí falando aí, o Miguel Dias-Canel. O nosso Lindener também fala também bastante nesse documentário, então, gente, imperdível. Se inscreve aí pelo link aí, ó, iclmercado.com.br, e você vai ser avisado às 8 horas da noite. Não tem mais Olimpíada para ver, gente? Olha lá que boa coisa para ver aí durante essa noite. A gente viu aí o documentário já na pré-estreia e foi maravilhoso. Está valendo muito a pena, né? Tá incrível. Como eu falei na sexta-feira, tá muito didático, tem uma abordagem diferente do que a gente está acostumado aí de Cuba. Então, tem que se inscrever e não pode perder essa oportunidade. E agora, vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William Deluca e o Guga Noblar. Então, estão em excelente companhia a partir de agora. A gente volta amanhã para trazer aí as notícias econômicas, ver o que está mexendo com o nosso bolso, com a nossa bolsa. Então amanhã a gente traz todos esses pontos novos para vocês. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. E aí, gente, tudo pronto para gravar? Eu sou Juliana Baroni e tenho um convite especial para você. No dia 13 de agosto, uma terça-feira às 20 horas, vai acontecer uma exibição online e gratuita do filme Vai pra Cuba, Eduardo, o primeiro documentário internacional do CF. O documentário, dirigido por mim, mostra um ponto de vista único sobre um dos países que mais gera discussões e debates sobre justiça social e o modelo de sociedade que queremos. Nesse documentário, Eduardo Moreira entrevistou figuras muito importantes para que a gente possa entender a história de Cuba, como a Leda Guevara, ativista e filha de Che Guevara, o presidente de Cuba, Miguel Dias-Canel, e também figuras do povo cubano, da cidade e do campo. Eu espero você lá.